A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um dia, de aula. A lição de hoje, a lição de número 4, que será ministrada dia 22 de janeiro de 2023, nesse próximo domingo. O tema desta lição de número 4 da revistinha da EBD para adulto é o Ministério Avivado de Jesus. Lembrando que essa revista, esse trimestre, o tema principal é sobre o avivamento. E é muito importante a gente entender todo o processo de avivamento, o que significa, o que representa para nós, e o quanto é importante a gente, no nossos dias, buscar por este avivamento espiritual na nossa vida pessoal e também no nosso ministério aí, de maneira geral, no meio do povo de Deus. Sabemos que avivamento é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque quando nós estamos avivados, estamos no primeiro amor de Cristo, estamos de acordo com a vontade de Deus, num processo de aperfeiçoamento, de santificação, daquilo que Deus quer para nós. É a vontade principal, primordial de Deus para nossas vidas. E também preparados para o arrebatamento da igreja, que nós cremos, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Bom, o texto áureo desta lição se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 14, que diz assim, Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Bom, você quer ver se o crente é espiritual ou não? Se ele tem fervor de Deus, se ele é avivado, se ele ama a obra de Deus, se ele tem uma vida pessoal, de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Evangelho de Cristo, então aí demonstra claramente que esse crente é avivado. Bom, a introdução da lição diz assim: Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. A palavra-chave desta lição é Jesus. Então, nós vamos ver o avivamento na vida e obra de Jesus Cristo, no seu ministério terreno e salvífico. Lembrando que, apesar de que Jesus era 100% homem e 100% Deus, como aponta o Evangelho de Lucas, que fala que ele é o Filho do Homem, o prisma do Evangelho de Lucas vai narrar a história de Cristo, como os demais sinóticos, dizendo que ele é o Filho do Homem, ou seja, ele é 100% homem, mas também 100% Deus. E baseado nisso, os irmãos têm que entender que Jesus exerceu todo o seu ministério terreno debaixo da virtude, da direção e da autoridade do Espírito Santo. Apesar de ele ser Deus e ter a capacidade, poder suficiente para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para expulsar demônios, para ter poder sobrenatural sobre a natureza, mas ele não fez nenhum dos seus milagres pelo seu próprio poder. Ele fez todos os seus milagres, todas as suas obras salvífica terrena, pelo poder do Espírito Santo, com a finalidade de nos deixar um exemplo a ser seguido, com a finalidade de dizer para a gente assim, olha, pelo Espírito Santo que eu vou enviar sobre vocês, sobre a igreja, vocês terão poder suficiente para seguir as minhas pisadas, para fazer o que eu fiz e também para viver uma vida em obediência à palavra do Senhor. Como ele diz também que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, hoje em dia, as pessoas estão achando que para ser crente é um fardo demasiadamente pesado que não dá para carregar.
Outros acham que a santificação já está na esfera tão espiritual, tão elevada, que nós jamais iremos conseguir. Está errado esse conceito. A gente sim iremos conseguir viver uma vida santa no mundo de trevas, como Jesus viveu. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Não porque ele era filho de Deus e tinha as prerrogativas de Deus, não, mas porque ele vivia uma vida debaixo da direção do Espírito Santo, em obediência ao Espírito Santo. Você pode ver que Jesus, uma maior parte do seu tempo, era uma vida regrada, uma vida de oração. Em tudo que ele ia fazer, ele orava, ele jejuava, ele se preparava para estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? O primeiro tópico vai dizer assim: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus e no nascimento. Aqui, ó, o nascimento. Nós sabemos que Jesus ele veio ser encarnado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Então, até o nascimento de Cristo foi debaixo da direção do Espírito Santo. No batismo, por exemplo, quando Jesus cumpriu os 30 anos, que ele começou a iniciar o seu ministério, antes de iniciar seu ministério terreno, ele foi até o Rio Jordão, aonde João Batista estava, pregando o evangelho de arrependimento, e foi lá e se batizou nas águas. E quando ele saiu das águas, João teve a visão de uma pomba pousando em seus ombros e uma voz do céu confirmando para João que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele diz assim, a voz dizia assim: eis aí o meu filho em quem eu tenho contentamento, ou em quem me compraz. Muito bem. Na tentação, Jesus também, a Bíblia fala que o Espírito Santo, depois que Jesus se batizou nas águas por João, o Espírito Santo veio sobre ele e o levou ao deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Jesus venceu todas as tentações do inimigo no deserto pelo poder do Espírito Santo. Bom, e no ministério? O Espírito Santo no ministério. Jesus, ele curou os leprosos, limpou os leprosos. Jesus, ele ressuscitou os mortos. Jesus, ele abriu os olhos aos cegos, curou paralíticos, tudo no poder do Espírito Santo de Deus. O segundo tópico vai dizer assim: Jesus e a oração em seu ministério. O primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: o valor da oração. Bom, quando nós oramos, isso quer dizer o quê? Que nós somos dependentes de Deus. Dependentes para tudo. Em cada decisão que a gente for tomar, em cada atitude, a gente precisa seguir o exemplo de Cristo, né, que nos deixou orar, buscar a direção de Deus. E não foi diferente no ministério de Cristo. Ele orava em todos os momentos, todos os dias. Na vida de Jesus, ele tinha o seu momento, a sua hora certa de se isolar, um pouquinho se isolar da multidão, chamando apenas os seus discípulos mais próximos, mais íntimos, e ir para o lugar da oração. Aprendemos muito com Cristo, né? Porque em tudo quanto nós vamos fazer, devemos orar. Uma vida de oração, segundo o subtópico vai falar, e depois irá partir para o terceiro tópico, que diz assim: uma vida na unção do Espírito. Você pode ver que quando Jesus começou o seu ministério, que ele adentrou na sinagoga, principalmente da sua cidade, para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, o reino de Deus, as pessoas comentavam entre elas: olha, ele prega como que se alguém tivesse autoridade, ele prega diferente das demais lideranças, porque quando ele prega, sentimos a virtude, o poder de Deus nas palavras que ele fala. Então, o diferencial no ministério da pregação de Cristo era por causa da virtude do Espírito Santo na vida dele. Aí fica um recadinho, né, para os obreiros que pregam, que ensinam. Nós iremos fazer a total diferença em nossas mensagens, não é somente com palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas principalmente quando nós estamos cheios da virtude e da graça de Deus. Porque aí
Nós pregamos não aquilo que nós achamos conveniente. Nós pregamos na direção do Espírito, e o Espírito de Deus conhece a necessidade da igreja do Senhor. Ou seja, da onde você estará pregando, o Espírito de Deus vai te revelar a necessidade das almas que estão ali para ouvir a palavra de Deus. É por isso que faz a diferença. Quando alguém prega somente no conhecimento, prega como se fosse dando uma palestra, como se fosse algo comum, não tem nada que chame a atenção. Mas quando a pessoa prega na virtude do Espírito Santo, como Jesus pregava, aí o negócio fica diferente. Aí os mistérios de Deus são revelados, aí as pessoas recebem a palavra de Deus, sentem a presença de Deus. Bom, o primeiro subtópico do terceiro tópico fala assim: a unção do Espírito na vida do obreiro. É por isso que eu falo, vocês obreiros, nós obreiros, nós devemos sim buscar crescer no conhecimento, na capacitação, ler bastante livro, adotar um hábito de estudar sistematicamente a Bíblia, mas nós não podemos se prender somente a isso, porque nós iremos nos tornar meros professores, meros pregadores, legalistas, vazios. Agora, nós devemos focar ainda mais nos nossos dias, que o povo está frio, morno espiritualmente. É nessa época, nesse contexto, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Devemos buscar a presença de Deus em jejum, consagração e oração, para que Deus nos manifeste o seu poder e a sua palavra, para que as mensagens que nós pregarmos venha de encontro com a necessidade daquela alma ali que está precisando de uma palavra, seja de exortação, de consolação ou de edificação. Muito bem, o segundo subtópico do terceiro tópico diz a unção do Espírito na vida do crente, que é justamente isso que eu acabei de dizer. A conclusão diz assim: nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve o ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Espírito do Senhor Jesus, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na casa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Você quer ter um ministério avivado? Você quer ter mensagens poderosas? Estuda bastante, sim, é muito bom. Porque quanto mais a gente estuda, aí cumpre aquilo que Jesus falou no Evangelho de João, dizendo assim: e o Espírito do Senhor vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho falado ou ensinado. Aí eu pergunto para você, se você não lê a palavra, se você não estuda, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do quê? Então, a parte desse princípio, dessa premissa, que nós devemos sim estudar, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, sistematicamente, e assim buscarmos a presença de Deus na mesma altura, na mesma igualdade, para que haja equilíbrio, buscar a Deus em oração, cultivar uma vida de oração e pedir para Deus que nos revele a palavra, para que venhamos trazer mensagem de acordo com a necessidade da igreja. Porque se nós ir meramente com aquilo que a gente acha mais conveniente, que vai chamar atenção, por nós mesmos criar a nossa mensagem, nós vai estar pregando vazio, nós vai estar pregando uma mensagem que talvez não vai atingir a necessidade do povo de Deus. Amém? Então, fique com essa resenha, com esse resumo, esse esboço dessa lição que será ministrado nesse próximo domingo, se até lá Cristo não vier. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, meus queridos irmãos. Se você gostou, curte, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e toda semana estaremos enviando um vídeo rápido, prático, objetivo, para você ficar por dentro dos assuntos da escola dominical. Deus te abençoe.